Gente e Atitudes, com Carlos Bist. O assunto do Gente e Atitudes de hoje é implantodontia. Estamos aqui com o Dr. Salomão Oster, especialista e mestre em implantodontia. Doutor, quando falamos em implantes dentários, falamos uma técnica que evoluiu muito. E principalmente a tendência, quando a gente fala em tempo de um tratamento e de uma cirurgia, cada vez mais a evolução das técnicas. Como é esse tratamento e quanto tempo dura? Então, Carlos, existe uma tendência na atualidade para que os casos sejam concluídos de forma cada vez mais rápida, principalmente para esses casos que nós chamamos de casos totais. Por exemplo, os pacientes que já usam dentaduras há muitos anos e para aqueles pacientes também que precisam que todos os dentes sejam removidos, uma vez que os dentes se encontram em situações já sem possibilidade de tratamento. Então, para essas situações, para esses casos totais, existe a técnica da carga imediata, que são situações em que, na grande maioria dos casos, nós concluímos hoje em dia em apenas 3 dias de tratamento esses casos. Dr. Salomão, todos os casos podem ter até 3 dias para serem finalizados? Esses casos, Carlos, totais, que nós chamamos, onde a gente precisa repor todos os dentes do paciente, houve então nos últimos anos uma evolução das técnicas que possibilitam na atualidade que a gente finalize esses casos em 3 dias. Mas existem ainda os casos tradicionais onde a gente é obrigado a esperar um tempo maior para que sejam concluídos os tratamentos. Muitas vezes um tratamento ele pode levar entre 3 e 6 meses de espera para que sejam concluídos. Os casos que são finalizados em 3 dias fazem parte de uma evolução das técnicas e que hoje em dia já existe uma casuística mundial muito grande na execução desses casos rápidos e que nós sempre fazendo parte dessa evolução e buscando técnicas e conhecimentos novos, já realizamos aqui no consultório há muitos anos também essa técnica, a técnica da carga imediata, uma técnica que leva apenas 3 dias para que os tratamentos sejam concluídos. Doutor, os tratamentos são realizados aqui no consultório. Os pacientes, eles recebem anestesia, eles sentem dor? Então, a grande maioria das situações, dos tratamentos com implantes dentários, nós realizamos aqui mesmo no consultório e os pacientes recebem uma anestesia local, a mesma anestesia que o paciente receberia se fosse fazer a extração de alguns dentes ou mesmo trabalhos de restauração. Então, essa anestesia local, ela é aplicada na grande maioria das situações em que a gente faz o tratamento com os implantes dentários, independente até muitas vezes do número de implantes instalados. Mas em algum momento do tratamento o paciente acaba sofrendo ou tendo uma dor? Os anestésicos hoje em dia impedem que os pacientes sintam dor. E o paciente, então, ele não vai sentir dor nem durante o tratamento e nem após, porque também é comum nós prescrevermos antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos para após o procedimento de implantes. Então isso vai fazer com que o paciente também não sinta dor nem mesmo depois do procedimento de implantes. E é bem confortável o senhor falar isso, porque tem aquela fobia, né? Muitas pessoas têm um pouco de medo de ir no dentista porque o famoso barulhinho da broca, né, do tratamento. Então, na verdade, sem dor. Isso não existe mais, Carlos. A odontologia, de uma forma geral, ela evoluiu muito. Então, praticamente, hoje em dia, é inadmissível o paciente sentir dor no consultório odontológico, justamente por toda essa evolução de técnicas e mesmo de tecnologia também, que faz com que os tratamentos odontológicos eles sejam executados de forma muito mais confortável para o paciente do que era no passado. Doutor Salomão, para aqueles pacientes que têm medo, aqueles que têm aquela fobia do dentista, como eles são tratados no tratamento aqui de implantes aqui na sua clínica? Muitos pacientes ainda têm essa fobia, né, esse medo exagerado do dentista, porque são pacientes que de alguma forma sentiram algum trauma no consultório odontológico no passado. Então a nossa filosofia aqui no consultório é sempre conversar muito com o paciente sobre as situações que vão envolver o tratamento. Então um dos nossos objetivos aqui no consultório é acalmar o paciente através dessas consultas iniciais, onde vai haver muita conversa. E além dessa questão aí de deixar o paciente mais calmo, a gente tem algumas situações específicas onde a gente pode colaborar com o tratamento. Então, além das situações onde a gente utiliza anestesia local, a gente tem o nosso serviço também de sedação aqui no consultório, onde a gente tem um colega, ele é médico anestesista, onde esse profissional vem até o consultório e ele executa uma sedação no paciente. Ou seja, o paciente faz o seu tratamento de implante dentário, mas praticamente dormindo. Então isso gera muito conforto para o paciente. E também para aqueles casos maiores, aqueles pacientes com fobias exageradas e que precisam de tratamentos mais complexos e maiores, digamos assim,
a gente ainda tem a possibilidade de realizar cirurgias no hospital. Não são todos os casos, são poucos os casos onde a gente realiza esse tipo de procedimento, mas sim é possível, para os casos maiores, a gente se deslocar até o hospital e realizar os procedimentos lá, com conforto também, não só para o paciente, como para o profissional. Dr. Salomão, quais são as novidades para esse ano de 2013? Em 2013, nós iniciamos uma parceria com o Dr. Fernando Giovanella, que é o nosso colega dentista, cirurgião bucomaxilofacial, e que agora vai entrar aqui, entrou na equipe do consultório, para desenvolver e executar esses casos de maior complexidade, uma vez da experiência desse nosso colega, principalmente com cirurgias maiores, cirurgias hospitalares. O Dr. Giovanella vem aqui agora fazer parte da equipe nesse ano de 2013. E o Dr. Fernando Giovanella ingressa à equipe do Dr. Salomão Osteto para agregar mais valor, principalmente agora, nessa nova fase do consultório. Exatamente, Carlos. A gente está trazendo a especialidade de cirurgia bucomaxilo, juntamente com o Dr. Salomão, para agregar mais valor e dar mais segurança aos pacientes, principalmente nos casos de cirurgias mais complexas, que muitas vezes são realizados em ambiente hospitalar, e há outros casos a gente acaba realizando a nível ambulatorial em um consultório, mas sempre esses casos, quando há um sinergismo entre dois profissionais que falam a mesma língua e têm o mesmo intuito, o maior beneficiário no caso será o paciente, que vai ter seu tratamento de forma mais rápida e muito mais segura. Então é um diferencial, a partir de agora, ter esses dois profissionais à disposição do paciente. Aceitamos o convite de estar aqui em Joinville, na clínica do Dr. Salomão Osteto, sempre com o intuito de promover segurança e tranquilidade aos pacientes, tanto nos casos hospitalares quanto nos casos a nível de consultório. Dr. Salomão, a partir de agora, mais um profissional fazendo parte da sua equipe. Isso mesmo. O Dr. Fernando Giovanella, ele veio aqui para o consultório agora agregar valor à nossa equipe, desenvolvendo esses casos em parceria, tanto os casos desenvolvidos em consultório como em ambiente hospitalar, o que vai levar muito mais conforto e segurança nos tratamentos executados, Carlos. Dr. Salomão, e os implantes zigomáticos? Todos os casos de implantes zigomáticos, Carlos, nós realizamos em parceria com o Dr. Fernando Giovanella. Essas técnicas, que são consideradas técnicas minimamente invasivas, ou seja, técnicas onde a gente evita os enxertos ósseos. Cada vez mais utilizadas na atualidade, é uma tendência nossa, cada vez mais também utilizar essas técnicas. Os implantes zigomáticos, eles possibilitam muitas vezes que os pacientes recebam os dentes prontos em apenas 3 dias, porque são técnicas onde a gente executa a carga imediata. Em 3 dias nós finalizamos os tratamentos. Dr. Salomão, e as pessoas que estão com uma dúvida, gostariam de conversar com o senhor, ligar, de repente, olha, assisti a entrevista, queria mais um esclarecimento sobre esse fato, posso ligar? Com certeza, isso é muito comum, Carlos. As pessoas entram em contato com as secretárias aqui, com a Fabiane, com a Andréia, e elas estão aptas a responder essas perguntas básicas que as pessoas muitas vezes têm. Então elas estão aptas a responder essas perguntas iniciais para que as pessoas se sintam em algumas situações mais seguras até em realizar as consultas iniciais. Então a nossa equipe está bem treinada, inclusive para essas questões iniciais. Mais informações pelo telefone? Nós trabalhamos então aqui no telefone 3026-3676. Dr. Salomão, e o consultório está aqui na Rua Orestes Guimarães com Alexandre Dele. Isso, nós estamos aqui então no edifício Centro Clínico União, no centro da cidade, no 4º andar, na sala 406, aptos então a receber os pacientes que queiram fazer essas consultas iniciais e realizar tratamentos relacionados aos implantes dentários. E para mais informações, ligue 3026-3676. Produção e realização Carlos Bist, comunicação e eventos.